Muitas bandas fazem sucesso, algumas sobrevivem por alguns anos, pouquíssimas conseguem atravessar décadas. Agora imagine permanecer no topo por mais de meio século, parece impossível, mas Mick Jagger fez exatamente isso. E o mais curioso é que seu maior segredo talvez não tenha sido musical, talvez tenha sido algo muito mais valioso. Quando os Rolling Stones surgiram, ninguém imaginava que aquele grupo se transformaria em uma das maiores máquinas de dinheiro da história da música. Na época, eram apenas jovens tentando conquistar espaço. O futuro era incerto. O sucesso não era garantido. Mas havia uma característica que diferenciava Mick Jagger da maioria dos artistas. E essa característica mudaria tudo. Ao longo dos anos, muitos músicos concentraram toda a atenção na arte. Mick Jagger fazia isso, mas também observava outra coisa: negócios, em contratos, em estratégias a mercado, uma combinação relativamente rara no mundo do entretenimento. Existe uma imagem comum do artista genial, a pessoa criativa que ignora completamente questões financeiras. Mas Jagger nunca se encaixou totalmente nesse perfil. Ele compreendia que sucesso artístico e sucesso financeiro não são necessariamente a mesma coisa, e isso lhe deu uma vantagem enorme. Mas espere, porque a história fica ainda mais interessante. Com o passar das décadas, a indústria musical mudou diversas vezes. Mudaram os formatos, mudaram as tecnologias, mudaram os hábitos do público. Muitos artistas desapareceram nesse processo, os Rolling Stones não. E isso não aconteceu por acaso. Uma das habilidades mais valiosas no mundo dos negócios é a adaptação. Mercados mudam, tecnologias mudam, consumidores mudam. Quem não acompanha essas mudanças costuma ficar para trás. Mick Jagger parecia entender isso muito bem. E o próximo ponto explica por quê. Enquanto outras carreiras perdiam força, os Rolling Stones continuavam encontrando formas de gerar interesse. Novos shows, novas turnês, novos projetos, novas gerações de fãs. A capacidade de renovação torna-se um ativo extremamente valioso. Existe uma diferença importante entre ganhar dinheiro uma vez e criar uma estrutura capaz de gerar dinheiro durante décadas. A primeira depende de um momento. A segunda depende de um sistema. E Jagger ajudou a construir exatamente isso. Uma estrutura duradoura. Hoje, muitos observam sua fortuna e enxergam apenas o resultado final. Mas os resultados normalmente escondem milhares de decisões tomadas ao longo do caminho. Decisões sobre contratos, parcerias, turnês, licenciamento, proteção de marca. E aqui a história muda de nível. Um dos aspectos mais impressionantes da trajetória de Mick Jagger é a disciplina. Porque permanecer relevante por alguns anos já é difícil. Por décadas, é extremamente raro. Isso exige algo que vai muito além do talento. Exige consistência. Curiosamente, muitos artistas passam a acreditar no próprio sucesso e param de evoluir, param de se adaptar, param de aprender. Mick Jagger seguiu um caminho diferente. Continuou avançando, continuou se reinventando, continuou trabalhando. No mundo financeiro existe uma expressão interessante: juros compostos. Pequenos resultados acumulados durante muito tempo produzem consequências gigantescas. A carreira de Jagger parece seguir uma lógica semelhante. Décadas de trabalho acumulado geraram um resultado extraordinário, mas ainda existe uma última lição escondida nessa história. Muitas pessoas procuram uma única grande oportunidade para mudar de vida, uma única decisão, um único evento, uma única vitória. Mas frequentemente a riqueza é construída de outra forma, pela repetição consistente de boas decisões, ano após ano. Talvez seja por isso que Mick Jagger continue despertando tanta curiosidade. Sua trajetória não foi baseada apenas em um momento brilhante, foi baseada em longevidade, capacidade de adaptação, disciplina e visão de longo prazo. Quando observamos mais de 60 anos de carreira, percebemos algo interessante. O tempo trabalhou a favor dele. E isso acontece quando uma pessoa consegue construir algo que permanece relevante através das gerações. Pouquíssimos conseguem. E isso nos leva à conclusão dessa história. A trajetória de Mick Jagger mostra que grandes fortunas raramente são construídas apenas pelo talento. Elas costumam surgir da combinação entre talento, adaptação e consistência.
Enquanto muitos artistas viveram momentos de sucesso e desapareceram, ele encontrou uma forma de permanecer relevante durante décadas. E talvez esse seja o verdadeiro segredo por trás de sua impressionante história.